TV Soares. Saudação de paz para todos. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo onde nós estaremos trazendo algumas revelações de alguns assuntos biblicamente falando. Alguns temáticos que na concepção de algumas pessoas ainda não chegou a distinta revelação. Então os nossos vídeos sempre vai ser para aclarar algumas informações que na mente de algumas pessoas ainda restam algumas dúvidas. Hoje nós iremos falar como foi que o Mar Vermelho se abriu. Acredito que algumas pessoas tenham a afinidade do discernimento de como Deus abriu o Mar Vermelho. Mas qual é a revelação que a Bíblia mostra a forma de como Deus abriu o Mar Vermelho? Eu quero mostrar para os senhores pelo menos 2 versículos oriundos que mostra como Deus abriu o Mar Vermelho. Só temos na Bíblia pelo menos 2 informações que são familiares, que são paralelas, que são inigualáveis às mesmas interpretações no tocante aos versículos que nós iremos ler, para que não fique nenhuma dúvida na cabeça dos senhores. Se nós formos pesquisar o que a ciência diz que o Mar Vermelho Deus não abriu. Eu sou um apologista, um defensor da fé, porque existem pelo menos, isso eu aprendi na sala de aula, existem 2 tipos de teólogos. Tem o teólogo que é o carnal e tem um teólogo espiritual. O teólogo carnal é aquele que acredita no que a ciência diz. São as informações que a ciência apresenta para ele, e esse teólogo carnal, ele absorve todas as informações que a ciência transmite. Mas existe aquele teólogo que é espiritual, é aquele que acredita no que está escrito na palavra de Deus. No caso, é o meu. Acredito no que está escrito na palavra de Deus. A ciência diz que as águas do Mar Vermelho batiam nos tornozelos do povo de Israel. Portanto, eles dão a ênfase que Deus não abriu o mar. Mas só que a Bíblia diz a forma como Deus abriu o mar, e a Bíblia diz que o povo atravessou a pés enxutos. O outro detalhe, algumas pessoas podem até pregar, como eu já vi, e muitos dizem que quando Moisés tocou o cajado no Mar Vermelho, o mar se abriu, dando ênfase que foi o cajado de Moisés que abriu o mar. Hipótese precipitada. Não foi o cajado de Moisés que abriu o Mar Vermelho. Moisés tocou o cajado no mar, mas quem abriu o Mar Vermelho foi Deus, e vou mostrar para os senhores a forma de como Deus abriu o Mar Vermelho. Você pode pegar, é claro, todas as informações que nós iremos transmitir nos nossos vídeos, porque o nosso intuito é sempre trazer as informações de maneira clara, a ponto de fazer todos os que nos assistem, que nos ouvem, para que absorvam e, é claro, acrescentem nos seus discursos, nos seus sermões. Olha o que diz a Bíblia. Isso aqui é uma afirmação, é uma das provas de como Deus abriu o Mar Vermelho. Ó, em Êxodo, capítulo 15, versículo de número 8, a Bíblia diz assim: e com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas,
as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Esta é uma informação que fala como Deus abriu o mar vermelho. Aí a gente vai lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 22 e no versículo 16. É outro detalhe que é paralelo ao que nós acabamos de ler. Então diz assim, 22:16 de 2 Samuel. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Então, a informação é: como foi que Deus abriu o mar vermelho? Simples. Ele abriu o mar vermelho com o sopro de suas narinas. Tem um amigo que ele disse que Deus parece que usou apenas uma das suas narinas. Ele aplica no sermão dele que se Deus soprasse com as duas narinas, ele dá um detalhe, que o mar vermelho não existiria mais. Porém, Deus abriu só com uma das narinas, é a colocação dele, mas a Bíblia diz que Deus abriu o mar com o sopro das suas narinas, tá bom? Então, como foi que Deus abriu o mar? Assoprando com as suas narinas. E o mar vermelho abriu-se ao meio, e a Bíblia diz lá no Êxodo 14 que ambos os lados se formaram em paredes e o povo atravessou a pés seco. Então aqui já quebra a visão da ciência, que ele diz que as águas batiam no tornozelo, mas a Bíblia diz que o povo de Israel passaram a pés secos. Se o pé dele passou em seco, significa que as águas não batiam em seus tornozelos. Esse detalhe está em Êxodo 14, versículo 16. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então essas duas informações são muito nítidas no tocante à declaração da Bíblia. Guarde essa informação, Deus abençoe e não deixem de se inscrever em nosso canal. Um abraço, fiquem com Deus.